E nós estamos aqui de volta com o nosso Conversas na Varanda. E hoje temos um assunto muito amplo e muito interessante, do interesse de muita gente. Nós estamos aqui com a Luciene Fogaça. Você gosta de ser chamada de Luciene de Oliveira ou Fogaça? Fogaça, Jesus. Fogaça. Psicoterapeuta, e nós vamos falar sobre síndrome de pânico e várias outras fobias, vários outros medos. Boa tarde, Luciene. Boa tarde, Jesus. Tudo bem com você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você de novo. De novo, né? De novo. E nós vamos falar sobre algo que tem atingido muita gente e que muitas vezes as pessoas ficam perdidas sem saber muito bem o que fazer. Tem alguns familiares de quem tem essa síndrome de pânico que acham que as pessoas estão com manha. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso porque é um assunto bem melindroso, que às vezes as famílias até escondem dos vizinhos, dos parentes. E a Luciene está aqui para a gente conversar sobre isso. Luciene, antes de qualquer coisa, eu queria te perguntar o que é mesmo síndrome de pânico? Bom, então vamos lá. A síndrome do pânico é uma doença de uns neurotransmissores do cérebro, que é a serotonina e a noradrenalina, que se atravessam aí de uma forma errada, e aí ela causa uma série de disfunções, trazendo muita angústia, muito medo, num conjunto de sinais e sintomas, e a gente vê a síndrome do pânico atuando, então. E você poderia, então, dizer para nós quais são as características? Como é que uma pessoa sabe, pode até falar as características, os sintomas, Sim. como é que uma pessoa sabe que ou a pessoa que está ao seu lado tem síndrome de pânico ou que ela está com síndrome de pânico? Bom, a síndrome do pânico, ela é fácil de diagnosticar, mas os sintomas são muito comuns. As pessoas têm esses sintomas com muita facilidade e às vezes elas não se veem com a síndrome do pânico, apesar de estarem com ela. Então, por exemplo, ataques repentinos de falta de ar, queda de pressão, é muito comum, tonturas, palpitação, sente uma palpitação, taquicardia, tremores, sudorese também muito forte, sufocamento, náusea, vontade de vomitar, muito forte. De repente, Jerusa, a pessoa está bem e de repente esses sintomas vêm à tona. Essa sensação de morrer, que vou morrer, Sensação vou morrer. de morrer também é muito comum porque é muito forte. Todas essas sensações, elas são reais, essas sensações orgânicas, por isso uma doença, mas ela é muito forte, então a pessoa acha realmente que ela vai morrer. E aí ela sente um medo muito grande de ter novamente esse sintoma. E aí vira um ciclo. Porque o medo gera ansiedade, que traz os sintomas, que traz a síndrome do pânico. E esse ciclo, ele vai se tornando cada vez mais intenso, repetido, e aí a constância desses sintomas trazem as características da síndrome do pânico. E geralmente as pessoas têm uma taquicardia muito forte e vai procurar o cardiologista. Exatamente, né? Isso. Ela procura o cardiologista na certeza de que ela está com alguma questão ali no coração, algum probleminha, e normalmente ela vai para um cardiologista. É claro que a gente aqui não vai... Bom, tive alguma palpitação? Não. Tem que ter pelo menos uns 3 sintomas para caracterizar. E observar. Está muito ansioso, começou a ter a palpitação, transpirar demais, tontura. Teve uma vez, segunda vez, terceira vez, a gente começa a pensar assim na síndrome do pânico. E o que explica para os nossos telespectadores, nossos internautas, o que é agorafobia? Usam muito esse nome, Isso. mas poucas pessoas sabem Sim. o que é isso. É uma coisa muito simples, Jerusa. Medo de algum lugar ou uma situação na qual seja difícil da pessoa sair. Então, se ela percebe que ela está num lugar que é difícil, tem uma porta fechada, ou um banheiro que tem muita gente, engarrafamento no trânsito, elevador, shopping, supermercado. Aí, o que é que a pessoa começa a sentir? A pessoa tem os sintomas: taquicardia, sufocamento, vontade, náusea, queda de pressão. Sair dali, ela precisa sair dali, ela precisa de alguém do lado que acompanhe.
Até, então, a agorafobia, Jerusa, a síndrome do pânico, a gente vê muito isso. Então, o que acontece? Não é que na síndrome do pânico tem a agorafobia, não. Uma coisa não está atrelada à outra, mas é muito comum. Quando a pessoa tem uma ansiedade muito grande, ela começa a ter os sintomas da síndrome do pânico e ela tem, então, o medo de lugares, de muita gente. E aí ela desenvolve fobias. E essa síndrome de pânico, ela tem algum tipo especial de pessoa que ela comete? Sim. É muito comum nós vermos a síndrome do pânico em pessoas com perfil pessoas muito perfeccionistas, pessoas muito controladoras, pessoas muito metódicas, pessoas workaholics, que são muito dedicadas ao trabalho, pessoas que têm uma dificuldade de estabelecer vínculos e relações com o outro. Normalmente são pessoas muito inteligentes, é muito comum, porque tem uma exigência muito grande consigo mesmo e uma ansiedade muito grande que aí ela extravasa pelo orgânico. Vem a doença, vem pro orgânico, esses neurotransmissores, e aí desencadeia a síndrome. Ela não se permite falhar em momento normalmente algum, né? São pessoas que são muito duras consigo mesmo e com o outro, muito irritadiça consigo mesmo e muito exigente, e com o outro também. Cobra demais do outro, tem palavras duras com o outro com frequência. Tem palavras duras, é muito rígida. Aliás, eu queria dar um recadinho para os pais. Porque geralmente, quando a pessoa é muito rígida consigo mesma, e, claro, em consequência disso com os outros, já vem de uma criação rígida. Sim, sem dúvida. Né? Os pais que não deixam com que as crianças tenham espaço para errar, para falhar, cobram demais. Aí criam essas pessoas que ficam eu ia dizer síndrome, com o hábito de perfeccionismo. Hábito, exato. E que não aceitam falhar, porque se falharem é como se a eterna criança vivesse nesse adulto. Isso. E normalmente, então, as pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico, elas tiveram uma infância com pais muito rígidos, tiveram uma infância de perda ou de pais ou de um ente querido muito próximo que trouxe um trauma. Então as perdas estão muito relacionadas aí, e a não elaboração delas, né, Jerusa? Acho que isso é importante a gente conversar também. Então o que ela desenvolveu na infância, ela traz à tona através da síndrome do pânico e da fobia, poder se extravasar de alguma forma, é claro que de uma forma muito penosa. Uma coisa que nós estávamos conversando aqui é que as perdas se constituem um elemento muito importante para que a pessoa tenha síndrome de pânico. Muitas vezes, e o Brasil principalmente, é um país que, como nós somos um país muito católico, é um país que não fala muito de morte. Sim. E que tenta evitar com que as crianças, os filhos mais novos, participem de funerais. Vivencie esse momento da morte, da perda. Quando a pessoa cresce, que perde um parente, um ente querido, existem várias etapas na vida de uma pessoa. A pessoa pode negar, pode evitar, pode fugir. Tem pessoas que, por exemplo, o pai ou a mãe morrem e não vão para o enterro. Isso. Porque querem fingir, por exemplo, vou fazer de conta que o meu pai ou minha mãe está viajando por muito tempo e não chegou ainda. E isso não é bom. O ritual do funeral, embora seja penoso, seja tétrico, mas esse ritual, essa participação do enterro ou da cremação é muito importante. Por quê? A pessoa sufoca, evita elaborar essa perda, evita entrar no luto. Sim. Aliás, a coisa pior que existe é quando uma pessoa chega pra você e tenta te consolar dizendo besteira. Isso. Já notou? Sim. Então, ou a pessoa chega e diz assim, olha, não fique triste porque fulano ou fulana está no melhor lugar do que você. Quem perdeu um marido, ou uma esposa, ou um pai, ou uma mãe, ou um filho, não quer saber disso. Porque a perda é dolorosa. É dolorosa. Sim. Então as pessoas chegam e dizem, é propósito de Deus. Isso. Foi plano de Deus. Sim. Certa vez uma amiga minha que perdeu o marido falou assim, como é que Deus pode ter um plano de me separar do meu marido tão cedo?